Olá, queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Uma vez mais, estamos aqui para transmitir a santa, inerrante, infalível e poderosa palavra do Senhor. Dando continuidade à nossa leitura, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, hoje o capítulo 5, que começa dizendo: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Essa mensagem Paulo está direcionando para a igreja da Galácia, pessoas que já haviam recebido do Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que já haviam recebido ali as boas novas do Evangelho, exatamente como Cristo ordenou, mas que estavam voltando para os antigos rudimentos da primeira aliança. Então, ele está dizendo, por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Por que ele diz isso? Porque na primeira aliança, o homem, ele até alcançava o perdão dos seus pecados, mas a mancha do pecado, sangue de animais, de touros, de carneiros, não removia a mancha do pecado. Isso está lá na carta aos Hebreus. E o que acontecia? A pessoa alcançava ali o perdão dos seus pecados, porém a mancha não era removida. Cristo veio justamente para isso, para retirar a mancha do pecado e de uma vez libertar o homem. Dessa maneira, por isso o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a suprema aliança nos liberta de todo o pecado. O sangue de Jesus é quem nos lava de todo o pecado. Se eu volto aos antigos rudimentos, às antigas práticas oriundas da lei, eu estou me colocando novamente na posição de um escravo. Porque a verdadeira liberdade, eu encontrei em Cristo. Percebe? Entende isso? Ele diz, prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. O que era a circuncisão? A circuncisão era a marca de Deus no homem, símbolo da aliança de Deus com o homem, né? Ela era aquele pequeno procedimento que era feito ali no homem, nas suas partes íntimas ali, tá? Como sinal da aliança para com Deus. Então, toda criança ali, com 8 dias de nascido, receberia essa marca, que era o símbolo da aliança com Deus. Mas esse tipo de marca, ou seja, essa circuncisão, também fazia parte ali da primeira aliança. Em Cristo, essa circuncisão não acontece no corpo, mas no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa alma. E essa aliança é firmada pelo sangue de Jesus, ok? Então ele diz, prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei, já que a circuncisão é proveniente da primeira aliança, e você quer se circuncidar, então obedeça também toda a lei. Isso é impossível. Ele não vai conseguir fazer tudo, né? Obedecer a toda a lei. E ele deixa bem claro, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Veja bem, parece até que Paulo está demonizando a lei. Não, não é isso. Ele está dizendo que, como nós não estamos mais debaixo daquela lei do sacerdócio araônico, mas do sacerdócio de Cristo, já não podemos estar mais debaixo daquela lei, daquele sacerdócio,
mas desta lei, qual? De Cristo. Porque o sacerdócio agora é de Cristo. E mudando-se o sacerdócio, mudam-se as leis. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Tá ok? Então ele diz, se vocês querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo. E não têm a graça de Deus. É uma afirmação muito forte. Se você conservar os antigos rudimentos, ou seja, depois de ter recebido o Evangelho de Jesus Cristo, as palavras do Senhor, o direcionamento do céu por meio do Filho de Deus, e ainda assim vocês voltarem às práticas antigas, então da graça vocês têm caído. Versículo 5. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que o esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da fé. Então o poder do Espírito Santo é ativado por meio da nossa fé. Então o homem é aceito por Deus por meio da fé. É um texto que também confirma o que ele mesmo, o apóstolo Paulo, disse ali aos Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 28, que é o texto que foi um divisor de águas na vida de Martinho Lutero, né? Que o homem é justificado diante de Deus por sua fé. Ele continua, pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, no sacerdócio dele, na suprema aliança, não faz diferença nenhuma, está ou não está circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Isso aqui também é muito interessante. Paulo está dizendo que a fé age por meio do amor. Quer dizer que se eu não amo, como é que eu vou exercer a fé? Primeiro eu amo. A fé é produto desse amor. É incrível, né? Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar pensar da maneira certa, ou seja, da maneira como eu passei para vocês, que Cristo, revelou para nós. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Quem era esse homem? Era alguém que estava distorcendo as palavras do Senhor e fazendo o povo regredir espiritualmente. No versículo 11, porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Isso só acontece em Cristo. Não existe liberdade fora de Cristo. E aí, quem crê nisso ou não, isso é problema de cada um. Eu estou pregando a palavra, eu estou pregando aquilo que eu creio, e o Novo Testamento, a suprema e nova aliança em Cristo Jesus, é a minha base de regra de fé e de vida. Tá ok? Para aqueles que não creem nessa nova aliança, não faz nenhum sentido isso aqui. Então, cada um segue com a sua fé. Mas para mim, isso aqui é vida. Isso aqui, para mim, o Novo Testamento é a minha constituição. Ok? Porém, irmãos, vocês foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Ou seja, não abusem da graça. Quem abusa da graça é porque não entendeu a graça. A graça não te dá liberdade de pecar. Pelo contrário, a graça não veio diminuir o padrão da lei, ela veio aumentar. Mas eu vou deixar isso para uma outra mensagem. A graça aumentou e muito o padrão da primeira aliança.
tá certo? O que antes era considerado só externo, agora é tratado internamente. Jesus disse, olha, foi dito que aquele que adulterasse, não é isso? Então seria punido. Se houvesse ali o ato do adultério, então haveria ali uma sanção, uma punição. Mas eu vos afirmo, se algum homem olhar para uma mulher com um olhar impuro, eu vos digo que esse homem já adulterou com ela no coração. Então a graça não veio diminuir o padrão, a graça veio aumentar o padrão. Percebe isso? Os antigos disseram, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos, mas eu vos digo, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. A graça não veio diminuir o padrão, ela veio aumentar o padrão. Tá? No versículo 14, aliás, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Né? Se a pessoa não ama nem a si mesma, como é que ela vai amar os outros, né, irmãos? Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, aqui vem os sinais, as evidências. Se o Espírito de Deus está sobre o homem, está aqui as evidências. Então vocês não estarão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Quais são? Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Que fique bem claro. Tá bom? Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, quem pertence, quem não pertence, vai ser contra essa palavra, vai dizer que não acredita, vai tentar refutar, então não perco nem meu tempo. Mas as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então isso é Gálatas capítulo 5, que nos ensina muita coisa, principalmente sobre uma vida livre em Cristo Jesus, livre dos antigos rudimentos da primeira aliança, né? E ele também faz aqui a diferença, mostrando o fruto do Espírito e as características quando a carne domina e quando o Espírito Santo domina. E que venhamos ter uma vida dominada pelo Espírito de Deus e vivermos em liberdade, em Cristo Jesus, fazendo aquilo que nos foi ordenado na nova aliança. Deus abençoe sua vida, fique na paz, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e que Deus os abençoe. O céu é nosso.